querido ouvinte. Olá, você, meu irmão em Cristo Jesus. Paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o evangelista Carlos Matos e esse é o programa Palavra é a Verdade. Como é de costume, vamos baixar nossa cabeça, fazendo uma oração, pedindo que a bênção de Deus seja sobre nossas vidas. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno, a tua graça e bondade, Pai, enriquece as nossas vidas. E nesse momento eu intercedo em favor desse ouvinte, desse irmão, ó Pai, que tem nos acompanhado, Jesus, e que tem se edificado através da tua palavra. Deus, eu profetizo que a bênção e a vitória seja sobre a vida deste irmão, deste ouvinte, de forma impactante, de forma transformadora e libertadora. Pai Celeste, aqui estamos prontos e atentos a ouvir a tua voz, e é ela que nós estamos a orar e a pedir nessa hora, em nome de Jesus. Meu querido amado irmão, você, meu ouvinte em Cristo Jesus, a palavra de Deus para o meu e para o seu coração, esse 31º programa, está localizado no livro do Êxodo, no capítulo de número 31 e o versículo de número 18, que está escrito assim: E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Meu amado irmão, você, meu querido ouvinte, aqui Moisés está no Monte Sinai, e no Monte Sinai Deus passa a dar instruções a Moisés. Deus passa a dar a Moisés os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos nada mais era do que a espinha dorsal da lei. Haja vista que Israel havia saído do Egito com a mente de escravo, com um pensamento de escravo, com atitude de escravo. E Deus precisava moldar o caráter de Israel. Deus precisava dar a Israel uma lei que viesse moldar o pensamento, a atitude de Israel. Então Deus, ele entrega a Moisés os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedras, tábuas lavradas. Moisés, no Monte Sinai, ele vai receber da parte de Deus o percábulo, que era nada mais do que a espinha dorsal da lei. Moisés recebe na sua mão a maior riqueza que um homem poderia receber. Moisés recebe tábuas escritas com a caligrafia de Deus, escritas pelo dedo de Deus. Se você conhece alguém que tem alguma caligrafia bonita, imagine só a caligrafia de Deus. Moisés recebe o maior tesouro, a maior riqueza que ele poderia receber. Ele recebe tábuas escritas pelo dedo de Deus. Eu fico imaginando se um quadro pintado por Monet custa milhões, se um quadro pintado por Leonardo da Vinci custa um absurdo. Imagina tábuas escritas pelo dedo de Deus. Moisés está com a maior riqueza que ele poderia receber em suas mãos. Moisés estava com aquilo que até o dia de hoje todos nós já ouvimos falar e até guardamos em nossos corações, que eram os 10 mandamentos. Quando Moisés recebe as tábuas do mandamento, que Moisés desce o Monte Sinai, a Bíblia diz que Josué está o aguardando no pé do monte, e quando Moisés vai de volta para o arraial, a Bíblia diz que de longe se ouvia um cântico, um alarido. E então Josué pergunta: que cântico é esse? Que alarido é esse que ouço vindo do arraial? Aí Moisés, conhecendo o cântico, pois Deus já o havia avisado no monte que o povo já havia se corrompido, Moisés disse: isso não é cântico nem alarido, isso é cântico de desviado. A Bíblia diz que quando Moisés volta para o arraial, todo o povo havia se corrompido, todo o povo havia deixado os preceitos, as maravilhas que Deus havia feito. O povo achou que Moisés não ia mais descer do Sinai, que Moisés havia abandonado o povo e que Deus agora os deixara só.
O povo queria um Deus que eles pudessem palpar. E a Bíblia nos diz que então eles fizeram um bezerro de ouro. E agora eles estão adorando a esse bezerro de ouro. Eles estão salmodiando esse bezerro de ouro, dizendo que o bezerro de ouro os tirou do Egito, que o bezerro de ouro foi quem fez o mar vermelho se abrir para que eles passassem. A ingratidão aflorou ao coração do povo. O povo se esqueceu do que Deus havia feito na vida deles. A Bíblia diz que quando Moisés viu a atitude e a ação do povo naquele momento, e o bezerro de ouro que ali fora feito pela mão deles, a Bíblia diz que Moisés foi tomado de uma ira tão grande, de uma fúria tão grande por causa do povo e da corrupção do seu coração, que Moisés pegou as tábuas lavradas, a espinha dorsal, o percábulo, e a Bíblia diz que ele jogou-as ao chão e as quebrou literalmente. As tábuas do mandamento, a espinha dorsal, a maior riqueza que Deus havia colocado na mão de Moisés e que Moisés pôde ter na sua mão, agora estão quebradas. A Bíblia diz que Moisés agora vai para o meio do arraial e a Bíblia diz que Moisés pega e bate naquele bezerro de ouro, põe fogo até virar cinza, e depois de colocado cinzas, a Bíblia diz que Moisés então dá um grito e fala: quem é do Senhor fica do meu lado. E a Bíblia diz que naquele dia mais de 3.000 foram mortos à espada. O problema da idolatria está resolvido, mas a lei, o percábulo, o que iria forjar o caráter de Israel, agora está destruído. A primeira lição do texto sagrado que eu trago aos irmãos e aos ouvintes é que a lei de Deus, a palavra de Deus, é o que forja o nosso caráter, é o que nos molda e que nos faz ser seres humanos melhor. Então é preciso sim conhecermos a lei, porque ela nos forja, ela nos molda. Por isso o tema deste programa é Palavra é a Verdade. Porque pecamos e erramos por não conhecermos a lei. E o objetivo da lei é nos instruir, é nos moldar, é nos fazer mais próximos de Deus. E a Bíblia nos diz que por causa da desobediência desse povo e por causa da ira de Moisés, a lei fora rasgada. As circunstâncias na sua vida, às vezes, ela faz com que a gente, por um instante, se esqueça da lei. Se esqueça do que está escrito. Mas ouviu como o profeta de Deus lhe dizer que nada vai tirar a lei que está dentro do seu coração. A Bíblia diz que agora a idolatria fora resolvida, os idólatras foram mortos, mas a lei, Moisés simplesmente a quebrou. Agora Israel está sem a lei, Israel está sem o percábulo, Israel está sem a espinha dorsal. A Bíblia diz que Deus então, por sua bondade, por sua misericórdia, ele aparece a Moisés pela segunda vez e diz: Moisés, onde estão as tábuas lavradas, as tábuas do mandamento? E Moisés agora vai dizer a Deus: Senhor, infelizmente, devido ao tormento de meus irmãos, devido à incredulidade do povo, à idolatria, fui tomado de uma fúria e acabei quebrando as tábuas. Moisés reconhece o seu erro. Moisés reconhece a sua atitude errada, pois a maior riqueza que ele teve nas mãos, por um momento de fúria, ele quebrou, ele pôs a perder. No momento de fúria, se não tomarmos cuidado, podemos perder muitos valores. No momento de fúria minha ou sua, podemos por muita coisa perder, coisas essas que talvez não tenha como mais consertá-las, que talvez não tenha como mais voltar atrás. É por isso que no momento de fúria devemos pensar bem naquilo que vamos fazer, naquilo que vamos falar, pois pode causar danos
irreparáveis. Mas o Deus que eu sirvo e que eu estou lhe pregando neste programa, Ele é um Deus que Ele reconhece a minha e a sua fragilidade. Ele sabe da nossa estrutura e Ele sempre vai estar pronto para consertar aquilo que nós fazemos de errado. Deus sempre vai estar pronto para fazer novamente tudo aquilo que eu e você destruímos. Deus é especialista em consertar aquilo que eu e você destruímos. Basta nós darmos ouvido à sua voz. Basta nós confiarmos nele. A Bíblia diz que Deus então olhou para Moisés e disse: Moisés, não tem problema. Lavre 2 tábuas e eu vou escrever as mesmas coisas que eu havia escrito nas primeiras tábuas. Deus estava dizendo: Moisés, eu não vou mudar uma vírgula do que havia escrito na primeira. Nem por causa do tormento do povo, nem por causa da tua atitude em ter quebrado as tábuas. Eu sou fiel, mesmo que o povo seja infiel. Eu permaneço fiel naquilo que eu disse. Eu permaneço fiel naquilo que eu falo. O que Deus tem falado na tua vida, Ele é fiel. Independente da tua incredulidade, independente das tuas ações erradas, Deus permanece fiel. Deus só deu a Moisés uma ordem: Moisés, pegue 2 tábuas, lavre as 2 tábuas e traga para mim e eu escreverei novamente. A diferença é que na primeira Deus havia preparado as tábuas, Deus havia lavrado as tábuas, e na segunda Deus pediu que Moisés preparasse as tábuas e as lavrasse. Deus pediu que Moisés deixasse as tábuas da mesma medida da primeira, pois essas tábuas seriam colocadas dentro da arca da aliança, da arca sagrada. Então elas tinham que permanecer na mesma medida. E a Bíblia diz que Moisés lavrou as 2 tábuas e então apresentou diante do Senhor. Observa que mesmo diante da infidelidade, Deus permaneceu fiel. Eu aprendo aqui que eu erro, Deus não erra. Eu me corrompo, Deus não se corrompe. Eu me afasto, Deus não se afasta. Nós pecamos, Deus não peca. Nós erramos, Deus não erra. Nós somos falíveis, Deus é infalível. Eu e você cometemos atitudes erradas, o nosso Deus não erra. Ainda que eu e você sejamos infiéis, o nosso Deus permanece fiel. É natural meu e seu errarmos, pecarmos, nos corrompermos, falarmos coisas indevidas, agirmos de forma incorreta. Porém, Deus, mesmo diante da minha e da tua atitude incorreta, Ele permanece correto, Ele permanece fiel. Observa que mesmo o povo agindo errado, pecando contra Deus, sendo ingrato diante das benfeitorias da parte de Deus, Deus permaneceu fiel. Eu quero lhe dizer que a corrupção minha e sua e os nossos erros não vai impedir de Deus permanecer fiel na minha ou na sua vida. Quando Deus disse a Moisés: Moisés, me traga as 2 tábuas lavradas e eu vou escrever tudo novamente. Não vou mudar nada daquilo que eu escrevi nas tábuas. O que Deus escreveu ao meu e ao seu respeito não vai ser mudado por causa da minha ou da tua atitude. Deus está lhe dizendo: vou permanecer fiel naquilo que eu escrevi e tenho preparado para a tua vida. Quando Deus disse a Moisés: me traga as 2 tábuas como da primeira, Deus estava dizendo: Moisés, lembra das primeiras tábuas, traga-as para mim e eu escrevo tudo novamente. Deus está lhe dizendo neste programa, e eu como profeta de Deus estou aqui para lhe dizer na autoridade do Espírito Santo, Deus está lhe dizendo: lembra do coração que você tinha no primeiro momento.
Deus quer de você aquele coração que você tinha antes, aquele coração voluntarioso, bondoso, desejoso das coisas de Deus. Deus está lhe dizendo: me traga o mesmo coração e eu vou fazer tudo novamente. Talvez por algum percalço da vida, por alguma decepção, por alguma afronta, você se esqueceu, quebrou, rompeu aquilo que Deus, a aliança que Deus havia feito com você, e agora você está aí distante do Deus que te chamou e que realizou e fez tantas maravilhas na tua vida. Ele está lhe dizendo: me traga aquele coração e eu vou fazer tudo novamente. Deus está pronto a refazer tudo na tua vida. Deus está pronto a reconstruir tudo novamente. Basta você apresentar o teu coração e Deus vai escrever tudo novamente. Paulo, ele disse que nós não precisamos de carta de recomendação, porque somos a carta escrita, não em tábuas de carne, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, que é o nosso coração. Então tudo que Deus tinha a escrever ao meu e ao seu respeito está escrito no meu e no seu coração. Deus não precisa mais de tábuas. Por isso eu torno a lhe dizer, meu irmão, meu ouvinte, traga o seu coração para Deus por definitivo. E Deus vai escrever uma nova história na tua vida. E Deus vai escrever, vai lhe dar um novo rumo. Deus vai lhe dar uma nova direção. Porque o seu Deus é fiel. E Ele está pronto para realizar e fazer coisas novas na tua vida. Nada está perdido. Só depende de você apresentar o teu melhor a Deus. Apresente o teu coração ao Senhor. E você verá que tudo aquilo que Deus havia escrito ao teu respeito e o que Ele tem escrito ao teu respeito vai se cumprir sobre a sua vida. Moisés pega as 2 tábuas, lavra elas, corta na medida, apresenta diante de Deus. E agora, na segunda oportunidade, a diferença da primeira é que as tábuas já estavam escritas. Moisés pegou essas tábuas escritas. Mas agora Moisés vai ver Deus escrevendo as cartas. Olha que coisa linda. Na primeira, as pedras já estavam prontas. Agora na segunda, as tábuas estão em branco e Moisés vai ter o privilégio de ver Deus escrevendo um por um dos mandamentos. Você vai ver com seus olhos todas as maravilhas que do próprio Deus vai se realizar sobre a sua vida. Se você crê no Senhor, você vai ver Deus fazer com a tua própria visão as maravilhas que Ele tem a fazer e a operar na tua vida. Moisés agora está diante das tábuas e ele vai ver o dedo de Deus escrevendo literalmente nas tábuas do testemunho e dando novamente a Israel a espinha dorsal da lei. E quando Moisés agora está diante da arca, diante das tábuas, a Bíblia diz que enquanto Deus escrevia os 10 mandamentos nas tábuas, Moisés é encharcado de uma glória. Moisés recebe um derramamento de unção de Deus sobre a sua vida. Diferente da primeira, Moisés simplesmente sobe, recebe, desce, se desaponta com a atitude de seus irmãos e do povo. Agora na segunda, Moisés é encharcado da glória de Deus. Diferente da primeira, Moisés simplesmente sobe, pega as tábuas e desce, e nenhuma manifestação acontece. Mas na segunda situação, Deus reveste Moisés da sua glória. E por que na primeira Moisés não recebe nada e na segunda Moisés agora recebe? Porque a glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. A glória da segunda casa vem para suplantar a glória da primeira casa. Eu estou neste programa com o profeta de Deus lhe dizendo e profetizando sobre a tua vida que a glória da segunda casa será melhor do que a glória da primeira. Que o teu último estado será melhor do que o primeiro.
que as coisas novas que Deus vai fazer na tua vida será muito maior do que a primeira. Pois na primeira Moisés não recebe a glória, mas na segunda Moisés recebe a glória de Deus. Porque o renovo, ele vem para suplantar o novo. Porque se o novo não for renovado, o novo envelhece. Por isso o renovo vem e ele supera o novo. E faz do novo que estava ficando velho ser renovado novamente. Receba renovo de Deus na tua vida. Receba renovo de Deus no teu ministério. Receba renovo de Deus no teu casamento. Receba renovo de Deus na tua vida sentimental, financeira. Eu profetizo sobre a tua vida que a glória da última casa será maior do que a da primeira. Moisés agora recebe as tábuas da segunda vez. Moisés agora está encharcado da glória de Deus. E quando ele desce do monte Sinai, agora não é Josué quem o recebe, mas sim Arão, que era seu irmão. E quando Arão olhou para Moisés, a Bíblia diz que Arão não conseguiu olhar no semblante de Moisés, porque era como se olhasse para o sol. Brilhava de forma que olhos humanos não conseguiam ver o reflexo que estava sobre ele. Mas o mais interessante é que o rosto dele brilhava e ele não sabia. Porque o único rosto que brilha não é o meu, mas é o de Jesus Cristo. Receba de Deus essa palavra. Fique com Deus. Deus vos abençoe. A paz em nome de Jesus.